Bom, então dando continuidade, né, videoaula de custos 1, conceitos básicos. Qual o custo? Salário fabril R$ 500, compra de máquina 400, matéria-prima consumida 200, salário administrativo, depreciação industrial. Bom, então salário administrativo ele não entra como custo, entra como despesa administrativa, matéria-prima consumida entra como custo, compra de máquina é investimento e o salário fabril, como são pessoas que estão trabalhando diretamente na produção do produto, entra como custo. A depreciação industrial, vamos ver, não tenho certeza. Entra como custo também, né? Porque ela está diretamente ligada à produção do produto, no caso, ou serviço. Concluindo, quando se fala em contabilidade de custos, estamos nos referindo apenas aos bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. O objeto de custos é o produto e o seu processo produtivo. Exemplo, frete sobre vendas, frete sobre compras. Exercício. A original Oficina de Cópias Limitada. Síntese das informações. A aquisição da copiadora, ela é gasto ou custo ou investimento? Ela vai ser um investimento. Consumo ou depreciação da copiadora. Nesse caso aí eu acho que é um custo. Custo. Compras das 80 resmas de papel. Nesse caso eu acho que é um gasto? Não, é investimento. Consumo de 80 resmas, aí nesse caso já é um custo. Compra, aí é um investimento. Consumo de 2 cartuchos. Aqui no caso eu acho que a compra é só investimento e não gasto, porque não falou que foi pago na hora. Ele entrou na empresa só. Aí se foi ou não, não sei se teria que falar. Consumo, aí é um custo. Energia elétrica, eu creio que seja custo também. Custo. Salário do funcionário também é um custo. Encargos, aí eu acho que já é despesa, não é um custo também. Porque não falou que é encargos administrativos, deve ser. O aluguel também é custo. Consultora aí já é uma despesa. Solução do original. Então, a receita menos os custos. Né? Quais são os custos? A gente vai pegar os que estavam com a letra C lá. Perdas rotineiras incorporadas em custos. As vendas igual a 22 mil cópias, o consumo 50 resmas com 500 folhas, que é igual a 25 mil folhas. Consumo dos cartuchos, energia elétrica, salário do funcionário, encargos, aluguel. Deu isso, menos as despesas, que é com contador. Na verdade, tinha colocado lá consultor, né? Que ficou errado. E o resultado, 710. Características fundamentais de contabilidade e critérios de custeio. Realização da receita determina o reconhecimento do resultado lucro-prejuízo apenas quando da realização da receita, e essa ocorre em regra no momento da transferência do bem ou serviço para terceiros. Competência. A receita será reconhecida no momento da venda, e a partir de então deverá ser reconhecidas as despesas incorridas para sua consecução. Uniformidade. Quando existir diversas alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, todas válidas dentro das características qualitativas, deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Isso significa que a alternativa adotada deve ser utilizada sempre, não podendo a entidade mudar o critério em cada período. Critérios de distribuição dos custos. Relevância. Desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Alguns pequenos materiais de consumo, por serem valores tão irrisórios, são considerados como custo na aquisição. Exemplo, grampos. Custeio significa apropriação dos custos. Os métodos de custeio determinam a forma de valoração dos objetos de custeio. O objeto de custeio pode ser uma operação, uma atividade, um conjunto de atividades, um produto, um departamento, etc. Métodos de custeio. Existem diferentes métodos de custeio que são adotados de acordo com os objetivos visados pela empresa. Custeio por absorção, custeio variável, custeio ABC e etc. Custeio por absorção. Atender a usuários externos, fiscal.
Custeio variável, conhecer a margem de contribuição gerencial. Custeio ABC, rastrear os custos, identificando fontes de desperdícios e realização de atividades desnecessárias gerencial. Custeio por absorção é o método derivado da aplicação das características qualitativas da informação contábil. Consiste na apropriação de todos os custos de produção dos bens elaborados. O Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, impõe, por meio do Pronunciamento Técnico 16, a obrigatoriedade da utilização desse método de custeio para fins de avaliação do estoque. Despesas, ela vai direto, custos, estoque de produtos e venda, vai gerar o custo do produto vendido, então vai ficar a receita menos o custo do produto vendido, o lucro bruto menos as despesas, que vai ser o lucro operacional. O CPV, então, são os custos, mais o estoque de produtos, menos a venda. No caso, prestação de serviço, ficaria assim. Custeio por absorção, aí ficaria receita, custo de serviços prestados, lucro bruto, menos despesas, que é igual ao lucro operacional. Custeio por absorção, utilizado pela auditoria externa, básico, realiza rateios arbitrários falhando como instrumento gerencial. Obrigatoriamente utilizado pelo Imposto de Renda no Brasil, será o principal objeto de estudo dessa disciplina. Alguma pergunta? Essas são as referências. Muito obrigado.